assim como eu falei no início do programa, várias pessoas eu já ouvi depoimentos mais ou menos dizendo o seguinte: olha, quando você vai à China, Xangai, por exemplo, você começa a achar que Nova York é muito atrasada. É muito atrasada. E aí você nos mandou alguns vídeos sobre isso. Eu queria saber de você se procede essa impressão, esse exagero. Estão exagerando também não é bem assim. Mas tem alguns vídeos que eu queria que você mandou. Eu vou pedir aqui para a Jéssica, que está na direção de imagem hoje do programa, para ela soltar e aí a gente comenta um pouco. Olha aí, esse primeiro aí é de um robô, né? Fala um pouquinho sobre esse vídeo aí que você fez. Esse vídeo foi uma visita que fizemos o ano passado, voltado, né, para a evolução na China na área da robótica. E eu fiquei extremamente impressionado. Esse robozinho, muita gente aqui no Brasil já viu, eu acho que é o da Unitree, eu não me lembro agora, mas foi na sede da Baidu, né, que nós tivemos essa exibição, né, desse robô, e que muita gente aqui no Brasil vê em vídeo, né? E é impressionante, esse e tantos outros que foram nos apresentados nesta visita técnica, porque eu não sei se vai mostrar a parte aí daquele robô. Pedir para botar inclusive... o vídeo, porque esse vídeo aí não, é do anterior. Deixa eu pedir aqui para a Jéssica botar o do vídeo anterior, que tem um trecho grande que ele vai fazer um catar, vai correr. É aquele vídeo um pouco maior, aí, tem uma duração maior. Aí, ó, olha aí, ó. Olha só. E é impressionante você ver o desempenho, né? Olha, e ele se equilibra por si só, né? Houve um desequilíbrio, ele vai encontrar o ponto de equilíbrio, é muito interessante isso. E depois ainda vai dançar, né? Tem um momento aí, não sei se vai passar por aí, que ele vai dançar e dança bem, viu? É impressionante. Agora é correr, né? Correr. E correr em círculos é outro desafio também, né? Tem uma questão do eixo aí, né? Não sei se vai passar a parte também que ele dança. Acho que agora, talvez. Olha, não, aí é o da dança, né? Olha aí. Dança melhor que muita gente aí que eu conheço, né? E veja, nós estamos Claro que nessa exibição nós vimos também muitos robôs que são aplicados na área de saúde, por exemplo, né? Para cirurgias à distância, com muito mais precisão, que reduz a margem de erro nas cirurgias, reduz também o tempo de uma cirurgia complexa, né? Então, houve várias exibições e exposições das tecnologias que estão sendo desenvolvidas na China no campo da robótica, inclusive também na área da mobilidade. Mas eu fiquei impressionado, porque, veja, nós estamos, eu diria, viu, Marcos, assim como se fosse se a gente pensar no paralelo do início da era da internet para a sociedade, né, em geral, que foi ali na década de 90, a gente estava ali começando a aprender, né, a falar em provedor, site, e-mail, né, trocas de e-mails, aquela coisa toda. O que estamos assistindo hoje é o começo, né, dessa era da robótica. Agora é importante salientar o seguinte, sabe, Marcos, que a China já é um país que cria tendências. Os robôs nos restaurantes chineses, olha ele, ó, lutando Kung Fu, ele dá um salto, olha só, ele salta, né? Então, perde o contato com o chão, volta e se equilibra ali. A imagem do robô que você mostrou, que eu vou pedir para mostrarem também, impressiona, que é aquele baixinho, impressiona porque ele está sobre duas rodas, né? Também tem que ter uma questão de equilíbrio ali. Eu não sei para que serve esse robô aí, para que ele Isso faz? Aí, por exemplo, ele é muito útil para montanhas, áreas que são que não são regulares, terrenos que não são regulares, né? Então ele consegue se movimentar, subir, às vezes até para levar algum socorro, algum material importante, então ele consegue ali fazer esse tipo de movimentação, né? Agora, ele dizendo a você o seguinte, a China é uma terra hoje, um país já que gera tendências, né? O uso de robôs nos restaurantes e nos hotéis, isso eu já via, eu acho que, sei lá, em 2016, 2017, não me lembro agora, na China, né? Isso foi depois da minha primeira temporada na China e começa, então é muito comum hoje você nos hotéis na China ter os robôs que fazem a entrega de alimento, de correspondência que você pede, né, pelos aplicativos, o que seja. E também esses robôs que são utilizados nos restaurantes para servir os pratos, etc. Isso é muito comum. Então, o chinês, a sociedade chinesa já está convivendo com essa era da robótica. Hein, Evandro, tem uns outros vídeos que vou pedir para a Jéssica botar aqui, esse é o outro robô já, né? Mas eu queria pedir para ela botar uns vídeos você num ônibus, né? Sem motorista,
que isso é muito comum lá também, ou quão é uma coisa excepcional? A gente foi numa zona de desenvolvimento de carros autônomos, em Pequim. E é uma zona de experimentação, no entanto, eles já têm alguns trajetos que esses micro-ônibus, uma espécie de van e até táxis, já fazem dessa localização até, por exemplo, o aeroporto de Pequim. E são 6 estágios de desenvolvimento, 3 deles, os carros autônomos, eles desenvolvem e fazem testes com o motorista ali, meio que supervisionando, né? E os últimos 3 estágios, abre-se mão completamente do motorista. Então a gente está vendo aí um caso, esse carro, né, essa van, o que seja, está nos levando, fazendo um passeio pela cidade, não há motorista nenhum. Claro que para isso dar certo, eles explicam bem direitinho, né, a infraestrutura toda da cidade, eu não sei, ó, ali atrás de mim deve estar passando, ali é um semáforo, né, mas em algum momento vai passar essas torres brancas que tem ali, como se fossem uns postes, então ali está cheio de equipamentos, né, que justamente ficam transmitindo sinais para poder o carro seguir em segurança, fazer... Tem uma hora aqui no vídeo também, já a gente vai mostrar aqui, pedir para a Jéssica também mostrar, que vocês estão nesse ônibus e aí passa um carro fantasma ao lado. Agora, assim. Um táxi sem motorista, esse carro branco aí, ó. O pessoal que está nos assistindo, presta bem atenção, não tem motorista ali que ainda duvida, achando que a imagem não está muito boa, daqui a pouco esse carro ele vai ultrapassar a gente, né? E eu filmei justamente o momento agora, que você vê que não tem motorista nenhum, mas ele é tudo equipado, esse carro em cima, com esses sensores, né, de identificação. Olha aí, ó, não há motorista nenhum. Ó. Dinheiro nesse caso também, né? E circulando normalmente, inclusive esses táxis, eles são mais baratos para o passageiro se ele pedir. É uma corrida nesses táxis. Acho que é uma forma também de estimular, né? Então é impressionante, porque, veja, isso exige, obviamente, uma estrutura espetacular na cidade, né? Porque as estradas têm que estar bem equipadas para isso, a central de comunicação, toda a rede 5G, agora os chineses já estão estudando 10G, né? Já passaram de 6G. Então é preciso toda uma estrutura para isso funcionar. Eles têm um projeto, a meta deles é em 8 anos, isso já está acontecendo em toda Pequim, na cidade inteira, né, esses carros estarem circulando. O mais impressionante, Marcos, é que é o seguinte, esses projetos, essas políticas públicas, né, chinesas, quando elas são anunciadas e começam ali os investimentos, elas se materializam, né, e tudo dentro de um planejamento que, olha, a gente aprende esse tempo todo nas coisas que eu aprendi, né, na China, que a gente não deve duvidar. Né? Nós estamos tão mal acostumados, muitas vezes aqui no Brasil, muita promessa, pouca realização por parte dos poderes públicos em todos os níveis, né? Que isso é completamente oposto na China. Né? Não quer dizer que possa haver demora, lapsos, alguns projetos que eventualmente possam não funcionar. Né? Evandro, deixa eu te perguntar aqui uma pergunta mandando aqui repetidamente, a Paty aqui mandou, quer saber a perspectiva na China de robôs humanoides que farão limpeza de carros, casas e espaços como galpões? Sim. Inclusive, eu nem passei esse vídeo para você, eu poderia ter passado, eu esqueci. Já tem testes de robôs em fábricas, né? Tem um vídeo que eu filmei, eles estão ali tirando caixas de um lugar, levando para um carro, colocando... Limpando casa também. E dentro dessa ideia desses humanoides, né? Claro que do ponto de vista da máquina, isso já ocorre, né, em tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas essa ideia, né, de um robô humanoide, né, caminhando, passeando, pegando coisas, levando, isso é que é a novidade, pelo menos aos olhos humanos, assim, né, esse tipo de coisa. Então, inclusive robôs cuidadores, né, para justamente ser utilizado, né, para, acredito, né, pessoas mais idosas precisando de cuidados. Então, há uma análise extensa, né, já de testes para o uso desses robôs. A gente está na fase inicial, eu não consigo nem imaginar o que é que vai ser daqui a, eu não digo nem 20 anos, 10 anos, o que é que virá daí. E, Evandro, vamos mudar agora de novo um pouquinho de assunto. Eu queria falar um pouco sobre